Meu Deus, eu nem tô acreditando que eu tô fazendo isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Laís, sou natural de Santarém, no Pará, mas eu moro em São Paulo já tem uns 6 anos. Eu decidi começar a criar conteúdo pro YouTube porque sempre foi um sonho meu, mas eu acho que eu nunca consegui tirar do papel. Eu sempre fui uma pessoa que procrastinou muito, muitas coisas, sabe? E eu era conhecida por nunca terminar nada do que eu começo. E acho que a primeira coisa que eu finalmente terminei na minha vida foi minha faculdade. Eu fiz faculdade de publicidade e propaganda. E, enfim, eu acho que eu vou contar um pouco da minha história primeiro aqui pra vocês. Eu defini algumas metas para agosto e uma delas foi começar a criar conteúdo pro YouTube. Eu não sei muito bem o que falar, então eu vou só falar um pouco sobre a minha vida e vamos ver no que vai dar. Eu acho que eu sempre fui muito sonhadora, sabe? Eu sempre quis crescer, eu sempre quis voar. Eu lembro que quando eu assisti Moana pela primeira vez, eu fiquei, mano, eu sou a Moana, eu tô na ilha, em Santarém, e eu quero conhecer o mundo, sabe? Pra mim sempre foi muito distante viajar, sempre foi muito distante fazer uma faculdade. Não era algo que os meus pais pressionavam a gente, sabe? Então, eu não sei, algo na minha cabeça sempre quis mais, eu sempre quis mais. Então, quando eu tinha 19 anos, eu falei pra minha mãe, ó, eu vou pra São Paulo, decidi, vou morar lá. E eu lembro que a minha mãe falou assim, olha, eu não tenho como te ajudar financeiramente, mas eu posso te abençoar. Então, você tá abençoada. E eu lembro que eu juntei todo o seguro-desemprego que eu tinha do meu último emprego e vim. Minha mãe veio comigo, também minha família, pra me ajudar. A gente conseguiu alugar um quarto pra mim. E foi muito engraçado, gente. Os primeiros meses foi muito difícil. Todo dia eu queria desistir. São Paulo é um desafio gigante, sabe? Mas eu falei, não, vai dar certo, eu vou continuar. Eu comecei fazendo faculdade de administração, que não tinha nada a ver comigo. E aí depois eu fui pra publicidade e propaganda, enfim. Eu acho que o principal foco desse vídeo hoje é pra falar sobre sonhos. Hoje eu tava morrendo de saudade da Itália e só de falar essa frase já me dá vontade de chorar, porque eu acho que era tão distante pra mim, sabe? Era como se fosse um sonho. Itália, viajar, tudo isso era um sonho muito distante. Eu realizei esse ano, fui pro verão europeu, passei 14 dias viajando pela Itália, fui em Paris também e fui na Suíça também, foi muito legal. Se quiser, eu posso trazer um vídeo aqui só contando sobre os gastos, como foi, todo o desafio. Mas voltando, acho que o tema principal desse vídeo é sonhos. Eu nunca achei que eu fosse realizar nenhum sonho na minha vida. E isso eu acho que é até triste de falar. Eu achei que eu ia continuar sonhando, sonhando e nunca fosse realizar nada. Mas quando eu tomei a decisão de vir para São Paulo, eu sabia que algo grande viria depois. Então eu fui trabalhar para isso. Trabalhei por muito tempo no shopping aqui perto da minha casa, trabalhei durante anos na rotina exaustiva de shopping e eu sempre acordava, sempre ia dormir com isso no meu coração. Meu Deus, eu vou conquistar coisas muito grandes, eu vou conseguir, eu vou vencer. E isso, no paralelo, eu vejo muitas pessoas falando sobre afirmação, sobre mapa dos sonhos. Eu acho que é um conjunto de coisas, sabe? Quando você sonha, quando você olha para aquele sonho e tenta materializar, não é apenas sonhar, é o fazer também. Então é você correr atrás disso, sabe? Então eu sonhava com isso, mas no paralelo eu não só ficava em casa dormindo, eu ia trabalhar. Então eu trabalhava todos os dias, dia e noite, de domingo a domingo, sem parar, mas sempre com o objetivo na minha cabeça. Eu vou conseguir vencer, eu vou realizar grandes coisas. Quando eu decidi sonhar em viajar pra fora, foi porque a minha prima, a Jade, deve estar assistindo esse vídeo. Um beijo, prima. A Jade foi a primeira pessoa que abriu a minha cabeça pra sonhar mais alto. Gente, eu tô muito emotiva, eu tô com vontade de chorar de novo. A luz até apagou. Voltei. A Jade foi a primeira pessoa que me fez sonhar. E eu digo isso porque ela sabe disso, ela abriu o caminho pra gente sonhar, sabe? Ela foi a primeira pessoa que viajou, assim, pra fora da família, assim. Viajou pra fora da família, viajou pra fora. E ela foi a primeira pessoa que me fez sonhar, sabe? E eu olhava pra ela e eu me inspirava muito nela. E eu comecei a perguntar muito pra ela, como foi, o que que tu fez e tal.
E quando a gente decidiu ir pra Itália, foi no cartão do meu tio que a gente comprou tudo. Então é muito emocionante falar sobre os meus sonhos, porque, claro, eu amo os meus pais, amo a minha mãe. Minha mãe, com certeza, se ela não tivesse dado todo o apoio emocional desde o início, eu talvez nunca teria realizado nada mesmo. Então, primeiramente, a mamãe abriu a minha cabeça pra sonhar e a Jade abriu a minha cabeça pra realizar esses sonhos. Então, eu agradeço muito aos meus tios, sabe? Porque eles me ajudaram a crescer, tanto espiritualmente, emocionalmente. Talvez se eu não tivesse feito terapia também, eu nunca conseguiria realizar sonhos tão grandes. E eu digo grandes pra mim, porque para as outras pessoas pode parecer só uma viagem pra Itália, só terminar uma faculdade, mas pra mim é muita coisa. Pra mim são sonhos imensos. Eu acho que falar sobre sonhos, falar sobre a vida é algo que dá vontade de chorar, né? Acho que muito da minha vida eu devo aos meus tios, aos meus pais, às minhas irmãs. Sem dúvida, eu tive muito apoio, tanto das minhas irmãs, da Lívia, da Luana, até mesmo da Lara, que é nossa irmã caçula. Mas eu acho que é isso. Os sonhos, você realiza eles, começa a realizar eles, mas tem muita gente por trás que apoia esses sonhos, sabe? Ainda tem muita coisa que eu quero fazer, mas eu acho que a gente só realiza quando a gente dá o primeiro passo. Por exemplo, trabalhar com internet também sempre foi um sonho, mas eu nunca coloquei em prática, sabe? Eu fazia muito por hobby. A primeira vez que eu liguei uma câmera e falei, não, vou gravar um vídeo pro YouTube agora, e é isso, vamos ver no que vai dar. Eu quis começar falando sobre sonhos porque eu acho que é exatamente isso que eu tô fazendo aqui hoje. Tô realizando um sonho. Pode parecer pouca coisa, talvez nem tenha tantas visualizações assim hoje nesse vídeo, mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Então eu quero começar a fazer vlog também do meu dia, mostrar o meu dia, conversar com os meus pais, fazer vídeo falado com os meus pais, com a minha mãe, com meu pai. Eu acho que tudo isso se engloba no sonho, em sonhar. E continuando sobre sonhos ainda, quando eu tinha acho que uns 14, 13 anos, já vou começar a chorar, porque essa parte é um pouco mais delicada. Mas eu sempre tive o sonho de casar e ser mãe, sempre. Sempre foi um sonho pra mim. Eu lembro que eu cuidava de todas as crianças do bairro. Mas quando eu tinha uns 15, 16 anos, alguma coisa aconteceu comigo no, no meu interior, sabe? E eu passei a fazer coisas que eu não queria fazer. E aí eu acabei conhecendo uma pessoa que me magoou muito. Eu confiei naquela pessoa e essa pessoa fez coisas horríveis pra mim na minha cidade. E claramente a mulher sempre sai como errada. Então eu acabei tendo uma fama muito ruim na minha cidade. E eu lembro que uma vez um menino falou assim pra mim: você nunca vai casar. Aqui nessa cidade você nunca vai casar. Nunca ninguém vai querer ficar com uma pessoa como você. E aquilo entrou tão forte no meu coração, gente, tão forte em mim, que demorou muitos anos pra isso sair do meu coração, pra eu finalmente me perdoar, sabe? E aí eu lembro que naquele dia em diante eu falei, acabou pra mim, eu nunca vou ter alguém, nunca ninguém vai me amar. E esse mês eu completo 7 meses de namoro com o meu primeiro namorado da vida. Porque eu acho que depois disso eu fiquei tão traumatizada que eu não deixava as pessoas se aproximar de mim, sabe? Ou se aproximavam muito rápido e ou eu cortava laços, ou a pessoa me enganava, tipo, sempre alguém que não gostava de verdade de mim, e aí a gente sempre tende a gostar de quem não gosta da gente. Eu era assim. E hoje, esse mês eu completo 7 meses de namoro, nem acredito também. E tudo isso, gente, são sonhos que estão se realizando na minha vida. E eu acho que eu tenho realizado tantos sonhos na minha vida que eu comecei a me perguntar, então por que não começar a sonhar de novo? Por que não lembrar do sonho que era ser youtuber ou criar conteúdo para as redes sociais? Por que não começar?
finalmente. E é isso que eu tô fazendo aqui hoje. Tô começando a sonhar novamente. Enfim, eu acho que eu falei tanto aqui nesse vídeo sobre tudo um pouco, né? Eu quero vir um dia e contar detalhe por detalhe. Acho que talvez se vocês comentarem aqui também, eu posso descer mais nessas histórias, tanto do que aconteceu na minha adolescência, como foi viajar pra Itália, como foi que eu conheci meu namorado, que é uma história muito legal também, porque ele é da Lituânia e eu moro no Brasil. Enfim, eu acho que é isso. Esse é meu primeiro vídeo. Não sei se vocês gostaram. Eu espero que sim. Talvez tenha ficado muito confuso, porque eu quero falar sobre tudo, sabe? Eu tenho muita coisa na minha cabeça e eu queria falar sobre tudo. Mas, enfim, é só um vídeo, só meu primeiro vídeo. Então, aguardem os próximos capítulos. Um beijo. Se inscrevam no canal. Nunca pensei que eu falaria isso, então se inscrevam no canal. Um beijo.